Mesmo o Jandrei estando no gol, o São Paulo conseguiu vencer. Olha só, em outros tempos era empate ou derrota. Então isso mostra que o São Paulo vem evoluindo com o trabalho do Crespo. Fala, torcedor tricolor, fala, Jason, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, que sufoco, hein? São Paulo venceu o Atlético Paranaense 2-1. O resultado em si importantíssimo, pois permite que o São Paulo apenas empate no jogo de volta, que vai ser na Arena da Baixada, na Arena do Furacão. Com um empate, o São Paulo se classifica para as quartas de finais da Copa do Brasil. São Paulo fez um bom jogo, São Paulo dominou, São Paulo tinha tudo para marcar o terceiro gol e realmente ficar extremamente tranquilo nessa fase, né? E tranquilo para o próximo jogo, porém, com o Jandrei em campo, não tem muito o que fazer. É certeza. O Jandrei tá jogando, é certeza que o São Paulo vai tomar gol. E o resultado em si foi um resultado bom, porque o São Paulo venceu, importante, né? E agora o São Paulo precisa apenas de um empate para se classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil. O time do São Paulo veio com várias mudanças para essa partida. Para começar, já citei o Jandrei, ele começou a partida como titular, a comissão técnica quis preservar o Rafael, descansando ele e dando oportunidade para o Jandrei. E eu tenho certeza que todo mundo, quando viu a escalação do Jandrei, já imaginou que a noite seria uma noite com emoções. E assim foi. Tanto que no final do jogo, quando o juiz apitou, foi um alívio, porque a sensação que a gente tinha, mesmo que o São Paulo jogando bem, a qualquer momento o São Paulo poderia tomar o segundo gol. É até difícil de entender tantas oportunidades, tanto tempo de contrato que o Jandrei tem com o clube profissional de São Paulo. O Jandrei é aquele goleiro que quando ele está em campo, o atacante ele se sente confortável em finalizar, porque ele sabe que o Jandrei ele aceita, então a tendência dele errar é maior comparada com os outros goleiros. E mesmo assim, a comissão técnica, toda a diretoria do São Paulo permite que o Jandrei fique, permaneça no clube por tanto tempo. Mas enfim, o São Paulo venceu a partida. Tem que se destacar aí a partida do Ferreirinha, que fez um gol, a partida também do Rodriguinho e o gol do Pablo Maia. Pablo Maia, que o último gol que ele fez foi contra o Atlético Paranaense, mostrando para a comissão técnica, para a torcida e para todo mundo que o Pablo Maia está conseguindo readquirir a forma física que ele tinha, tanto que o Pablo Maia era um jogador, um titular incontestável. Hoje a dupla de volante titular do São Paulo é Bobadilha e o Marcos Antônio, né? Inclusive o Marcos Antônio jogou muito bem também hoje. Enfim, vamos falar dos jogadores aí um a um para tentar entender e tentar justificar como que foi, por que que o jogo terminou 2-1 para o São Paulo e não 3-0 ou 2-0. Vamos lá. O São Paulo, a linha de zaga do São Paulo teve uma alteração, o Ferrarese estava suspenso, entrou o Sabino. Então na escalação a gente teve o Arboleda como o líbero, que ele vem sendo o líbero do São Paulo, mais uma partida tranquila dele, segura. Alan Franco dessa vez foi capitão. Eu achei interessante e curioso essa situação. Mostra que o Alan Franco ele vem tendo destaque dentro do São Paulo, né? Dentro do elenco. Ele com a braçadeira de capitão, se eu não me engano, é a primeira vez que ele é capitão do São Paulo aí em um jogo. Começa como capitão. Se você souber se o Alan Franco já foi capitão em outro jogo e qual que foi, comente aí. Na minha opinião, na minha percepção, é a primeira vez que ele começa como capitão e ele jogou bem, tá? Na minha opinião, ele jogou bem. O Alan Franco é aquele jogador que traz muita tranquilidade, tanto pelo lado esquerdo, que é onde costumeiramente ele joga, e dessa vez ele jogando do lado direito foi muito bem também. O Sabino fez a vez, né? Ele entrou no lugar do Ferrarese, porém o Sabino entrou
no lado esquerdo, o Alan Franco foi para a direita e o Arboleda no meio. Sabino também jogou ali tranquilo, sempre com um passe, uma saída de bola com muita qualidade, sempre preciso nos toques ali. É um jogador muito físico, então ele é muito forte. Então, por ele ser forte, por ele ter esse vigor físico e ter essa qualidade no passe, chama muita atenção, né? A dupla de volante tem que se destacar o Pablo Maia, que começou como titular, jogou bem, ele finalizou, fez o gol. O Marco Antônio também, Marco Antônio se movimenta muito, Marco Antônio consegue estar em várias partes do campo com muita facilidade, né? É um jogador fundamental para o São Paulo. O Rodriguinho tá ganhando confiança, né? Tanto que o segundo gol, a jogada dele foi uma jogada de muita qualidade. Ele partiu para cima mesmo ali. Tinha três adversários marcando ele e mesmo assim ele não se amedrontou, partiu para cima e deu uma assistência Ferreirinha a anotar o seu gol. E olha só, hein, Ferreirinha tá fazendo gol. Ferreirinha vai bater essa meta aí de 10 gols e eu quero ver o Neto de tanguinha, hein, Neto? Olha, você que lançou o desafio, você que vai ter que cumprir, rapaz, que o Ferreirinha tá voando. O André Silva, ele fez uma partida discreta, o André Silva ainda não conseguiu o destaque que ele vinha tendo, tá? Mas não dá para esperar muito do André Silva, pessoal, na minha opinião. O André Silva é um bom jogador, ele é um bom jogador para cumprir o elenco. E nessa fase do campeonato, a gente tem que entender que assim, que todos os adversários já estão entrosados, tá todo mundo mais ligado. Automaticamente dificulta para o jogador se destacar, né? Para o jogador adversário se destacar. Então a tendência no começo da temporada, o André Silva ele vinha marcando vários gols porque os times ali estavam se encaixando, as defesas se entendendo. Agora que está todo mundo entrosado, né? Então fica mais difícil fazer gols. Mas eu tenho certeza que o André Silva ele vai voltar a fazer gols aí o quanto antes e ele vai continuar sendo uma boa opção para o São Paulo, né? É que ultimamente, graças a Deus, né? O Luciano vem decidindo, o Ferreirinha vem jogando muito bem. E o destaque no meio de campo nosso, com o Marco Antônio ali, Bobadilha, agora com o Pablo Maia voltando, né, a ter um futebol que fez com que se criasse toda uma expectativa para sua carreira, é muito interessante para o São Paulo. Sem falar que temos o Alisson também, que é um bom jogador ali, que consegue fazer ser o primeiro homem do meio de campo, ser o segundo homem e se precisar também ser o cara de criação. Cara de criação que dessa vez a bola da vez do São Paulo é Rodriguinho. Até Oscar voltar, Lucas voltar, eu acredito que o Rodriguinho e o Alisson vão revezar aí na criação do São Paulo. A gente só espera que o Rodriguinho não tenha se lesionado gravemente, né? Porque ele saiu no finalzinho ali, ele saiu machucado ali, não sei o que aconteceu com o nariz dele. A gente só espera que não seja nada grave. Falando de lesão, o Wendel, o nosso ala pela esquerda, saiu lesionado logo no comecinho do jogo. A gente também não tem ainda informação de como que foi a lesão. Só espero que ele se recupere aí, que não seja nada grave, que o nosso departamento médico tem peças muito importantes lá, mas mesmo assim o São Paulo vem vencendo, né? É a quarta vitória seguida, né? Então é um número a ser exaltado. O time teve as alterações, que nem o Jandrei no gol. Mesmo o Jandrei estando no gol, o São Paulo conseguiu vencer. Olha só, em outros tempos era empate ou derrota. Então isso mostra que o São Paulo vem evoluindo com o trabalho do Crespo. A ala direita nossa, só para encerrar a performance dos jogadores, o Cédric mais uma vez, né, ele jogou o primeiro tempo, mais uma vez ali não comprometeu, mas também não se destacou, mas um jogador que taticamente ele é muito inteligente e a função tática dele, na minha opinião, é a sua maior virtude, né? A parte de profundidade, de cruzamento, eu vejo que ele erra muito, mas
taticamente ali marcando, dando opção ali defensivamente para fazer as tabelas, ele foi muito bem. Hoje também teve a estreia do lateral direito, Mike, lateral cria do São Paulo, né? Cria de Cotia, foi o primeiro jogo dele. Ele jogou até que bem, tá? Na minha opinião, ele jogou bem, ele jogou o segundo tempo inteiro. Teve alguns vacilos ali, alguns toques, mas normal. Estreia de jogador, é um jogador que tem uma longa história na base do São Paulo, tem muito a agregar ao clube e a evoluir, né? Ele como jogador, como pessoa, tem muito a evoluir, então a gente tem uma expectativa muito grande sobre ele. E o Crespo é sempre preciso ali, o Crespo é muito interessante porque o Crespo não é aquele cara que fica ali gritando, tomando cartão à toa. E aqui vale uma crítica ao Zubeldia. O Zubeldia, ou para qualquer profissional, tá? O momento mais importante do profissional que trabalha com o futebol é o jogo, né? Então, você tomar cartão, você ser suspenso com muita frequência, eu acho isso um absurdo. Porque, cara, a gente que trabalha, a gente que está começando um conteúdo para a internet falando do São Paulo, porque a gente gosta. Qual que é o principal momento desse conteúdo? É a hora do jogo. Então eu vou ficar lá, vai ficar tomando cartão amarelo, cartão vermelho. Então o Zubeldia tomava muito cartão, talvez isso pilhava muito o time e o time era muito faltoso, muito indisciplinado nesse aspecto. Mas porque a referência sua, Zubeldia, não incentivava esse comportamento, né? Agora que o Crespo não, o Crespo é um cara extremamente tranquilo, gesticula pouco. Se eu não me engano, isso é uma reportagem hoje no Globo Esporte falando que faz 4 temporadas que ele não toma cartão amarelo. Então é um cara que no momento difícil, né? No momento de decisão, com certeza ele vai estar lá na posição dele, controlando, organizando, passando segurança para o time. Porque essa é a função do treinador. Não é à toa que o São Paulo venceu os últimos 4 jogos, o São Paulo vem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou uma vitória hoje, poderia ter sido uma vitória mais tranquila, poderia ter sido 2-0, até mesmo um 3-0, mas foi um 2-1. Mas com o Jandré em campo já sabe, né? Então o resultado foi bom porque vencemos, tá? Então e estamos vencendo os jogos, né? A próxima partida é contra o Internacional, lá no Rio Grande do Sul, domingo, 8h30 da noite. Se eu não me engano, a transmissão é do Amazon Prime. E a gente não sabe como o São Paulo irá para essa partida, porque tem o jogo na quarta-feira na Arena da Baixada. A expectativa é que o Rafael jogue, a expectativa e a solicitação nossa é que o Rafael jogue na Arena da Baixada e que o São Paulo consiga, se o São Paulo conseguir uma vitória lá no Rio Grande do Sul, ou até mesmo um empate, mas a vitória acho que seria muito top vencer lá. Vai ser um jogo difícil, mas o São Paulo vem surpreendendo os torcedores e vem, acredito que surpreendendo também os adversários, né? O São Paulo vem vencendo, apesar que, né? Vamos fazer uma ressalva aí. O São Paulo venceu hoje no Morumbi. O São Paulo venceu domingo passado no Morumbi. Aí depois pegou o Juventude fora e depois pegou o Corinthians no Morumbi. Então são 3 vitórias em casa e uma vitória fora. Então o São Paulo vai para um jogo importantíssimo. São Paulo vencendo do Inter, cara, eu vou começar a acreditar em algumas coisas aí no Campeonato Brasileiro. Mas na minha concepção, na minha percepção, na minha perspectiva, o São Paulo tem que conquistar pontos lá no Sul, mas precisa entender que o jogo mais importante do ano vai ser contra o Atlético Paranaense, porque o São Paulo precisa estar nas quartas de finais. Além de trazer um retorno financeiro, esportivamente traz mais moral para os torcedores, para os jogadores e, consequentemente, tranquilidade para toda a comissão técnica, a diretoria. Tá bom, pessoal? E aí, o que você achou da partida? Comente aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.